A paz do Senhor, povo de Deus. Em nome de Jesus, estou aqui mais uma vez. Talvez não com a programação que estou exibindo hoje, mas com uma programação inédita, imperdível, espetacular. Eu gostaria de dizer para você que o programa de hoje ele é especial e ele tem um conteúdo, um teor de comoção nacional. E por que não dizer internacional? Porque hoje eu quero falar de algo que tem muito a ver comigo, com você, com todo brasileiro de bem, com todo cidadão de bem, com todo pai de família, com toda mãe de família, com todo jovem, com todo adolescente, com todo ser humano que vive nessa terra. Eu quero começar dizendo uma coisa para você, meu amigo, minha irmã em Cristo Jesus. Eu não estou aqui em nome de partido, não estou. O nome do programa é Programa Falando a Verdade em Cristo. Então, tudo que eu for falar aqui, eu falo baseado em duas coisas: na coerência e na verdade. Então eu tenho que ter coerência para me falar a verdade. Porque se eu não for coerente, então eu não posso falar a verdade. Certo? Eu quero ser muito franco, quero ser muito sincero, muito honesto no que eu vou falar aqui. Eu quero que você preste muito bem atenção mesmo, em nome de Jesus. Me ajude a divulgar o programa exibido hoje. Amém? Vamos lá. Existe uma onda de protestos e manifestações prevista para o dia 15 em todas as capitais do Brasil, pedindo o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. E você pergunta para mim, evangelista, você apoia ou você não apoia essas manifestações pacíficas pedindo o impeachment da presidenta? Eu, evangelista Luciano, quero dizer que eu apoio. E eu quero dizer que eu não estou aqui em nome de partido. Não estou mesmo. Não estou. Por enquanto não estou filiado a nenhum partido. Mesmo que eu tivesse, eu não estou aqui em nome de partido. Não estou aqui em nome do prefeito, em nome de ninguém. Eu estou aqui em nome da verdade. A palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Paulo, no capítulo 12 de Romanos, disse: não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Então eu estou aqui porque eu não estou conformado com este mundo, nem com o curso desse mundo, e nem com o que está acontecendo com este mundo. Eu não estou conformado. Mas eu estou aqui para mim fazer alguma coisa, fazer algo importante no reino, que é conscientizar, orientar e instruir vocês para estarem presentes no dia 15. Aqui em Uberaba será às 16 horas. Lá em frente ao Uberabão vai começar lá a passeata pacífica. E eu quero aqui já de antemão mencionar o nome do organizador, Carlos Átila Ribeiro, né, que nós temos conversado em redes sociais, e ele é o organizador de tudo isso que está acontecendo, que vai acontecer no dia 15 em Uberaba. E tem outros organizadores em outras capitais também. Eu quero dizer aqui, meu amado, que eu estou aqui com alguns comentários do secretário-geral da República, Miguel Rosseto. Eu quero que você ouça o que ele disse num questionamento que foi feito. Questionaram ele sobre as manifestações previstas para o dia 15 nas capitais brasileiras. E o secretário-geral, Miguel Rosseto, ele disse: é importante separar as manifestações que afirmam a democracia brasileira daquelas que prestam um desserviço à democracia brasileira. Amém? Entendeu? Olha o que ele disse. É importante separar as manifestações que afirmam a democracia brasileira daquelas que prestam um desserviço à democracia brasileira.
brasileira. No último dizer aqui, o secretário está dizendo que é um desserviço à democracia brasileira os atos de protesto que vão ter no dia 15. Ele está dizendo que é um desserviço à democracia você ir para as ruas, você dizer não ao governo atual. Ele está dizendo isso aqui. E está em rede social, está no jornal, está na Folha, está em todos os veículos de comunicação, locais, nacionais. Está aí para você ver. Ele disse. E ele disse mais. A pauta do impeachment, abre aspas, é antidemocrática, desrespeita a democracia brasileira e o processo eleitoral. Fecha aspas. Miguel Rosseto. Palavras do secretário-geral da República. A pauta do impeachment é antidemocrática, desrespeita a democracia brasileira e o processo eleitoral. Vamos lá? Ok. Então, se é um desserviço à democracia sair para protestar contra um governo corrupto, como é o governo atual, então o que é um serviço? Um serviço é todos calarem, verem a maior empresa, a maior estatal do Brasil ser afundada. Isso é um serviço à democracia? A gente vê o que está acontecendo hoje na política e ficarmos calados? Não, isso aqui é assim mesmo, tem que acontecer. Não, nós temos que apenas orar pelas autoridades. Eu já faço isso, meu amigo. Eu tenho irmãos que conversam comigo em rede social. Não, evangelista, nós temos que orar pelas autoridades. Não, porque é autoridade. A mesma Bíblia que diz para nós orarmos pelas autoridades, fala para nós também não conformar com este mundo, meu amigo. Você está lendo a palavra, você não está entendendo o que ela está dizendo em sua totalidade. A mesma palavra diz para nós orarmos pelas autoridades, nos diz não conformais com este mundo. E não conformar é, de uma certa forma, você buscar alguma forma de mudar isso. Talvez buscar mudança de conceitos, revisão de conceitos, formas de pensar, formas de agir e formas de se expressar na sociedade atual. Então eu quero que você, nesse programa, atente para o que eu vou te dizer. Sabe o que é crime de responsabilidade política? Crime de responsabilidade. O que é crime de responsabilidade? Crime de responsabilidade são infrações políticas administrativas definidas na legislação federal, cometidas no desempenho da função, que atentam contra a existência da União, o livre exercício dos poderes do Estado, a segurança interna do país, a probidade da administração, a lei orçamentária, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Isso é crime de responsabilidade. E você pergunta para mim assim, evangelista, então a presidenta Dilma, ela está cometendo crime de responsabilidade? E por que não? Porque desde o governo Lula até o governo Dilma, começou a existir, vamos dizer aqui, infrações políticos administrativas. Infrações políticos administrativas. Isso desde Lula até o governo atual. É ou não é crime de responsabilidade? Um governo que em 8 anos exerce um poder fortíssimo sobre as massas, e com o passar dos anos vai se descobrindo grandes infrações, inúmeros desfalques, desvios envolvendo os principais cabeças do governo, e isso não é crime de responsabilidade? Não é crime de responsabilidade, porque isso tem a ver tanto com o chefe de Estado. E aí eu pergunto para você,
crime de responsabilidade. Um presidente que tem um partido e que partidos que compõem a base aliada do seu partido, que é o partido do governo, partidos envolvidos no esquema de corrupção gigantesca, é ou não é crime de responsabilidade? Ah, mas o presidente não sabia. E quem pode provar que ele não sabia? Se até o próprio nome do presidente é citado no chamado esquema Lava Jato. Isso é ou não é crime de responsabilidade? Então passa por ele todas as leis passíveis de veto, e não passa por ele as infrações cometidas durante o seu exercício, durante o seu mandato? Como é que ele não sabe disso? E como que ele quer, de uma certa forma, encobrir aqueles que foram condenados no esquema do mensalão? Por que ele quer, então, fazer com que nós concordemos que ele está certo e que os condenados estão sendo injustiçados? Como que os condenados estão sendo injustiçados se eles foram parar na cadeia? Então o judiciário está sendo injusto com pessoas justas? Não. O judiciário está fazendo a parte dele. Fez quando condenou os 26 réus do mensalão. E sem contar que ainda a presidenta Dilma e Lula ainda querem, de uma forma, vamos dizer assim, indireta, inocentá-los. Não, porque são homens públicos, homens com história na política, que deixaram legados, são pessoas que estão acima de qualquer suspeita. Meu amigo, por favor, a palavra de Deus, a palavra nos diz: não conformais com este mundo. E não é só o mundo espiritual, é o mundo natural. Se você não tem como você chegar e tirar a força a alguém de um exercício, de um cargo que ocupa, você tem que, no mínimo ser coerente com a sua cabeça, com as suas faculdades, com o seu intelecto, e você entender que, de uma certa forma, você tem que fazer valer o seu exercício de pessoa humana, de cidadão. No mínimo. Eu quero falar para você que está me ouvindo na exibição do programa de hoje, porque é inadmissível que em 8 anos, quase 16 anos praticamente, um governo é omisso em todas as infrações cometidas, crimes de responsabilidade fiscal. Que crimes são esses? Infrações políticos administrativas. É isso aí. É passivo ou não é passivo de ser banida essa corja do atual governo? E eu não estou amaldiçoando o governo nem a presidenta Dilma. Eu estou fazendo justiça, não com as minhas próprias mãos, com a justiça que Deus permitiu que fosse constituída, que é a justiça do homem, e que ela não funciona na sua totalidade. Mas é uma forma de recorrermos, mas é a única que podemos recorrermos, mesmo falha como é a justiça do homem, que muitas vezes nós temos que recorrer, e não tem outra. Não tem outra. Porque a de Deus é no tempo de Deus. A do homem, nós recorremos ela até sabendo que não vai acontecer nada. Mas enquanto Deus permitir, nós temos que fazer a nossa parte. Porque tudo existe uma hora certa das coisas acontecer. Talvez esse ano seja o ano da virada para muita gente. Ou não. Então, você pergunta: evangelista, mas o impeachment e o impeachment, então quem poderia dar sequência, dar andamento ao processo contra a presidenta? Olha, meu amado, por incrível que pareça,
a Câmara dos Deputados e o Senado Federal seriam as duas casas que teriam legitimidades para fazer tal. Mas uma coisa que me impressiona e que eu fico assim um pouco também até meio chateado é saber que os dois presidentes das duas casas da Câmara dos Deputados do Senado Federal, eles também parece que estão sendo questionados, eles podem também ser mencionados em alguns esquemas de corrupção. Tanto o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, como Renan Calheiros, do Senado. Parece que existe o nome desses dois cabeças envolvidos em corrupção. Então, eu acredito ser também um pouco difícil o impeachment acontecer, justamente porque esses dois podem estar envolvidos. Talvez não diretamente, mas indiretamente, o que pode até pesar sobre eles, o fato deles estarem à frente de um julgamento dessa magnitude. Acredito que não daria certo, porque eles, de uma certa forma, podem não compor a base do governo, mas eles podem estar na mão do governo. Podem ser sondados como possíveis fatos de corrupção também. Eles também podem estar envolvidos, tanto o Renan como o Eduardo Cunha, o que pode dificultar o impeachment em relação à presidenta. Essa que é a verdade. Porque a verdade é que existe no nosso Brasil, no nosso país, uma omissão muito grande por parte de muitos segmentos. Muitos segmentos são omissos em relação a um momento como esse. E eu não estou aqui dizendo que as manifestações nas capitais elas serão o suficiente para levar o impeachment adiante. Não, é um ato pacífico, ordeiro, e ele é legal diante da Constituição. Eu não estou aqui vendendo uma esperança possível ou um fato possível de acontecer. Pelo menos nesse momento acredito que não, mas existe uma possibilidade disso dar certo. Possibilidade não é certeza. Mas eu queria que você raciocinasse comigo. E eu, como evangelista, sei que muitos pastores, muitos irmãos não concordam com o que eu estou falando aqui, não concordam com o que está acontecendo ou com o que vai acontecer no dia 15, que são as manifestações nas capitais brasileiras. Mas eu quero dizer para você, pastor que está me ouvindo, você, irmão, tem muitos irmãos confundindo as coisas hoje na igreja e estão pastoreando a igreja. Eu estou aqui com uma moção de repúdio ao governo Dilma, não é porque eu tenho alguma coisa contra a pessoa dela, porque eu nem conheço ela pessoalmente. Ela esteve aqui em Uberaba, me convidaram para ir lá, tirar foto para ela, conhecer ela. Eu nem fiz questão. Agora, a minha moção de repúdio é com o que está acontecendo no governo dela, diante dos olhos dela, diante de ministros, diante de toda a base aliada. E muitas vezes a própria oposição não faz oposição, porque às vezes a própria oposição está envolvida também com esquemas de corrupção do governo. Então como que pode muitas vezes o sujo falar do mal lavado? Não tem jeito, é inadmissível que uma pessoa que deve vai querer cobrar de outra. É impossível isso. Então o que está acontecendo hoje, que vai acontecer no dia 15, nas capitais brasileiras, é justamente isso. É uma moção de repúdio ao governo Dilma. O que não aconteceu no governo Lula, porque de uma certa forma acreditava-se que aquilo ia ficar por ali, que o mensalão ia ser o fim, ia ser um basta, não foi verdade. Começou na disputa de 2014, nas eleições de 2014, já escândalos envolvendo o governo e envolvendo a Petrobras. Agora, a nossa presidenta, ela tem que pôr na cabeça dela que quando ela assumiu o governo, ela disse que o país não estava dividido
E eu vou provar que estava dividido. Eu vou provar que estava dividido à luz da lógica, da razão, da realidade. Estava dividido porque todos achavam que Eduardo Cunha ia ser o futuro presidente. Como ele não foi, ele foi acometido por um acidente trágico. Marina foi pelo PSB, ela foi presidenta. E aí o que aconteceu? Nesse meio termo, ela não conseguiu chegar lá. O futuro, Aécio Neves assume. E ele, de uma certa forma, acabou perdendo no segundo turno. Porque houve entre os dois discursos, de Dilma e de Aécio, entre os dois discursos, todo brasileiro ficou em cima do muro. Todo brasileiro, naquele momento, não conseguiu discernir qual era as melhores das piores propostas. Qual que era melhor, qual que era pior, quem falava a verdade e quem falava a mentira. Divididos ficaram, mas decidiram pelo governo atual. Fizeram as suas escolhas. E eu repudiei e repudio a posição de muitas lideranças evangélicas do Brasil, que também ficaram em cima do muro, mas decidiram. Ficaram em cima do muro, decidiram, e tem a oportunidade de esse ano marcar sua história. E parece que muitos continuam ainda covardes, como sempre foram e como sempre será. E digo mais, quando Dilma assumiu o seu primeiro mandato, os seus primeiros meses do seu segundo mandato, a primeira coisa, ela mexeu aonde? Em direitos trabalhistas. Direitos trabalhistas. Direito esse que todo trabalhador tem como um bem, como um patrimônio. Ah, evangelista, mas isso aí aconteceria de qualquer forma? Não. Quando você mexe no bolso de alguém, você mexe no seu maior patrimônio. Se pingar no bolso de alguém, seja a quantidade que for, é um patrimônio. Se é um salário mínimo, é um patrimônio, é um bem, é aquilo que ele tem, é aquilo que ele conseguiu durante os seus anos de vida. Agora ela, a excelentíssima presidenta Dilma Rousseff, fez o favor de tocar em direitos trabalhistas. Para quê? É para conter gastos? É para dar uma injeção na inflação? É para estabilizar a economia? Ou é para mostrar que é uma mulher de firmeza, de punho? Ela não mostrou nada até agora e não vai mostrar pelos precedentes que tem. Então foi muita mentira no seu programa de governo, foi muita mentira nos discursos, nos debates, e continua mentindo nas declarações que fazem em rede nacional. Quando esteve aqui em Uberaba, foi vaiada na abertura da exposição. Esteve, parece que no encontro com agricultores, foi vaiada também. Foi vaiada na abertura da Copa, foi vaiada na final da Copa. Então, uma chefe de governo, ela deveria se sensibilizar com o que está acontecendo em sua volta. Ela deveria se sensibilizar com o que está acontecendo com a história do seu partido e com a sua pessoa como figura protagonizada de tudo que está acontecendo. Porque ela, no momento, é a principal protagonista do governo atual. Evangelista, mas o nome dela não está rolado nos processos. Mas ela é a cabeça. Ela é a presidenta. E de quebra ela ainda quer, indiretamente, às vezes, querer dizer que os condenados não tem nada a ver. Que está tudo bem. Que a economia está bem. Não, que não existe inflação. Que a economia está equilibrada. Que está tudo em dia, tá tudo mil maravilhas. Daqui uns dias nós vamos ter que andar a pé, porque a gasolina está quase R$4. E aí?
Na Petrobras, daqui a pouco já não tem mais nem Petrobras mais. Os diretores que saíram, a cada exoneração de alguém que tinha lá cargos de confiança, a cada exoneração que ela faz de um ministro ou de alguém que ocupa um cargo de confiança nas instituições, nas organizações maiores do país, é uma declaração nova, certo? É um desabafo, é algo que vem à tona que nós não sabíamos até então. Nós não sabíamos de licitações, de contratos superfaturados, envolvendo diretores da Petrobras, envolvendo pessoas do alto escalão do governo. Nós não sabíamos, nós estamos sabendo agora. Então isso é ou não é crime de responsabilidade? Aí vem o senhor secretário-geral Miguel Rossetto e diz que a pauta do impeachment é antidemocrática, desrespeita a democracia brasileira e o processo eleitoral. Então, eu quero ver eu quero saber que coerência é desse secretário. Então, democracia é ver a cada dia, a cada noite que você assiste um jornal local ou os jornais nacionais ou a mídia imprensa local, é um nome novo que aparece no chamado escândalo do Lava Jato. Ou é um nome do novo, de um envolvido, ou é alguém que foi exonerado e agora está abrindo a boca, agora está dando com a língua nos dentes. E eu pergunto, quantos que estão lá agora em exercício, ou que sabem de muita coisa, não quer sair porque também está mamando, ou está lá sob pressão? Você fica, porque se você ficar é melhor do que você sair. E quantos que não vão sair vão denunciar superfaturamento lá dentro, contratos superfaturados, licitações, irregularidades, desvios bilionários? Quantos que estão lá dentro que quando sair, indiretamente não vai falar alguma coisa que acontecia lá? Eu pergunto para você, isso é ou não é crime de responsabilidade? E está envolvendo quem? Quem que nomeia? Quem que articula? Quem que exonera? Quem que contrata? Quem que é? Quem que é o cabeça? Se não é a nossa excelentíssima presidenta Dilma Rousseff. Então eu queria que vocês fossem coerentes. Eu queria que vocês também pensassem comigo, porque isso não está me envolvendo apenas, isso envolve todo cidadão brasileiro de bem. E nós precisamos, de uma certa forma, termos consciência daquilo que nós estamos falando, fazendo e propondo. Por isso que no dia 15, em todas as capitais do Brasil, vai ter uma manifestação, um ato pacífico em repúdio ao governo atual. Desculpa. E muitos vão estar lá. Muitos vão estar, muitos não vão estar. Alguns acham que isso aí é vandalismo, isso aí é perda de tempo. Eu não vejo assim. Eu apoio essa iniciativa. De cada um dos organizadores, eu apoio essa causa, essa iniciativa. Porque nós somos cidadãos, nós somos brasileiros. Nós somos pessoas que nós ainda pensamos. E eu penso. E doa quem doer. Você não é obrigado a concordar comigo. Você não é obrigado a ter a minha amizade em rede social. Não. Mas em uma coisa nós temos que convergir. Nós temos que discordar das milhares e milhares de atrocidades que acontecem 24 horas no nosso país. Então, quase 16 anos de governo, praticamente. Assim que se findar os 4 anos do segundo mandato de Dilma, são 16 anos. E eu pergunto, como será a história do nosso país daqui a 16, 18, 20, 30, 40 anos?
no governo que está exercendo a sua legislatura? Como será? A Petrobras, que para nós é um patrimônio, é uma referência de estatal, de empreendimento. Como que está a situação? A cada um que sai, ou que pede demissão, ou que é exonerado, é uma denúncia nova. É um rombo em que eles faziam, ou que ficaram sabendo, e quando foram denunciar, acabaram sendo exonerados, ou até ameaçados, pela própria cúpula do governo em si, indiretamente. Então, eu quero que vocês sejam comigo coerentes do que eu estou falando aqui, porque eu não estou brincando. Eu estou falando mais do que a verdade para você ter certeza da gravidade que é a situação. O momento é trágico, ele é crítico. E por que não dizer, o momento é de muita expectativa. Por isso, meu amado, vai lá no dia 15, marca a sua história. Não estou aqui em nome de partido, não estou em nome de denominação, não estou em nome de ninguém, eu estou em nome da verdade. Eu estou em nome do bom senso, eu estou em nome daquilo que é correto. A palavra de Deus, porque tem muitos pastores aí que dizem, não, evangelista, não toca na mulher porque Deus colocou a mulher. E quando Deus permitiu que Saul fosse rei, Deus deixou de mostrar os erros de Saul? Deus chamou Davi para ser rei. Deus chamou. Deus é quem chamou, não foi nem permissão. Deus chamou Davi para reinar. Deus deixou que os seus erros fossem colocados debaixo do tapete? Deixou? Não deixou. Não deixou. Então tem muitos aí em rede social, em Facebook, querendo discutir comigo coisas que não sabe. Ah, evangelista, mas eu não vou discutir porque Deus colocou ela, vamos orar por ela, por ele. Mas fica ativo, meu amigo. Para pensar. Não tem que querendo, eu não estou aqui amaldiçoando Dilma, nem governo, nem ninguém não. Eu estou aqui em nome da realidade que a Bíblia me afirma dizendo, para me não conformar com este mundo. Quem concordava com os atos de Davi, de Saul? Ninguém concordava, mas Deus não havia colocado eles lá para reinar? E eles não admitiam o que eles faziam, mas Deus havia colocado eles. E o mesmo Deus que havia colocado eles, falava para o povo também, olha, cobra, olha, fala. Deus mostrava indiretamente quem que eles eram como líderes, para que o povo viesse cobrar, para que o povo tivesse entendimento do que era aquilo que eles estavam fazendo. No reino de Deus não existe mentira. Não existe mentira. Ou você é ou você não é cristão. E tem muitos pastores aqui em Uberaba que, meu Deus, parece que eles estão vivendo há 400 anos de história. Parece que eles são tão fechados para certos tipos de coisa, e para certas coisas eles são mais avançados. Eu quero convocar o Compeu, eu quero convocar lideranças evangélicas, segmentos aqui em Uberaba, para no dia 15 estar lá protestando. A menos que alguns aqui em Uberaba também, eu não sei se tiver só Deus na causa, a menos que alguns aqui em Uberaba tenham algum envolvimento também. Ou tenham um rabo preso aqui em Uberaba. Eu não tenho. Graças a Deus eu tenho um trânsito livre em Uberaba. Em todas as igrejas de Uberaba eu tenho trânsito livre. Mas eu não deixo de falar a verdade, em momento algum. Em momento algum. A minha história, ela é escrita. Não por aquilo que eu escrevo, mas pelas atitudes que eu tenho. E pelo meu poder de exercer influência que Deus me deu, que não é muita coisa, mas é um pouquinho. Eu quero que você faça a sua parte. No dia 15, às 16 horas, em frente ao Uberabão, até o mercado, vai estar lá um povo ordeiro, um povo pacífico, um povo orientado, instruído, com apoio das autoridades locais, fazendo a sua história ser sacramentada como uma história de pessoas cidadãs do bem, que estão insatisfeitas com o governo atual. Então pergunto para você, qual que é a sua escolha? O que você quer para o seu país, para o seu Brasil, daqui 30, 40, 50 anos? Pensa, meu amado.
minha amada, em Cristo Jesus. Não pensa apenas em Bolsa Família. Eu vou perder Bolsa Família se a Dilma sair. Para com isso. Para com isso. Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Certo? Para com esse negócio de socialismo, de assistencialismo barato. Um programinha aqui, é uma coisinha ali que eu ganho, uma coisinha ali que eu sou beneficiado. Para com isso. Tem muita coisa em jogo e você não sabe. Muita coisa em jogo, e nós muitas vezes ficamos com essa mente, ai meu Deus, e agora o que vai acontecer se ela sair, tal. Vamos marcar a nossa história em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos estar no dia 15, eu vou estar, pode ter certeza, para fazer com que os meus direitos venham a ser exercidos na prática, não só na conversa. Pastores de Uberaba, façam essa convocação com Peu, com Geu, Fundação Cultural, entidades de classe, todos que forem sensatos com a coerência, a participarem. Não dá para você ir, mas divulgue essa causa, divulgue essa ideia, divulgue esse momento. Faça valer o seu momento nessa história. Que Deus há de iluminar a sua vida, os seus caminhos, a sua causa. Como eu disse, eu não estou aqui em nome de partido, em nome da minha igreja, não, eu estou em nome da verdade. O programa chama Programa Falando a Verdade em Cristo. E é Cristo que vai nos dar condição de chegarmos à verdade. Eu fico por aqui. No próximo sábado estarei aqui novamente, falando de algo importante, de algo novo para a sua vida. Em nome de Jesus. Deus é fiel. E será. Próximo sábado eu vou estar aqui para o louvor da glória de Deus, com o programa Falando a Verdade em Cristo, entrando no seu lar, às 11 horas da manhã, nesse mesmo horário, aqui nessa rede social. Deus te abençoe. Faça valer. Faça valer. Ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvo e te agradeço. Sei que o Senhor é santo e a tua misericórdia dura para sempre. Abençoa, meu Deus, este homem, essa mulher, esta criança, esta família que me ouviu neste momento e que estão, meu Pai, conscientes do que podem fazer através da sua manifestação, do seu ato, meu Pai, do seu ato deliberado, do seu ato voluntário. Queremos um país melhor, queremos um Brasil maior, queremos mais transparência, queremos que o Senhor possa, meu Deus, esclarecermos, a fim de que possamos chegarmos diante de Ti, conscientes da nossa jornada, conscientes, meu Pai, de que usamos o nosso exercício de cidadão para o bem de todo aquele que espera por um Brasil melhor. Amém? Sábado, 11 horas, eu vou estar aqui novamente com o programa Falando a Verdade em Cristo, entrando no seu lar novamente. Me aguarda. Sábado, dia 15, às 16 horas, de frente ao Beirabão até o Mercadão. Passeata pacífica. Fora Dilma e o governo PT junto. Vamos lá, marcar a nossa história em nome de Jesus. Aguardo vocês lá, quero ver vocês lá. E vamos junto marcar a nossa história. Paz do Senhor, em nome de Jesus.